Isso tudo, né, faz tentar pintar um cenário onde Trump tenha se aproximado de Lula e talvez aí o Moraes, né, ludibriado com essa narrativa, esteja mais confortável para fazer o que ele fez hoje. Eu acredito que foi um erro do Moraes, tá? A gente vai ver aí o que pode haver de resposta dos Estados Unidos. É porque o Moraes... Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. O senhor Desculpa, Capelli, só completar. Pode, Natália, a partir do cenário que o senhor vem desenhando, então, em 2026, nenhum familiar do ex-presidente Jair Bolsonaro deve estar elegível. O senhor Flávio Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro. Sendo assim, quem sai candidato pelo bolsonarismo para disputar a presidência da República? Se nenhum parente, nenhuma pessoa tão próxima, né, laço de sangue, com o ex-presidente Jair Bolsonaro deve estar elegível, já que o senhor reforçou, eu reforço aqui também, que qualquer pessoa totalmente próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser colocada como inelegível pelo ministro Alexandre de Moraes. Se isso acontecer, podem até eleger o macaco Tião. A democracia brasileira já vai estar morta e muito provavelmente com a comunidade internacional não reconhecendo as eleições brasileiras. Quando eu falo que o Brasil está trilhando o caminho da Venezuela, isso não é da boca para fora. A gente vê o Lula interagindo com Maduro, inclusive nos 40 minutos breves que ele teve com o Trump na Malásia. Um dos pontos que o Lula falou um dos pontos em que o Lula conversou com o Trump foi a questão da Venezuela, para defender o Maduro, né, para defender o Petro na Colômbia. Então todos eles estão juntos no mesmo barco. Se você olhar a delação do Hugo Carvajal, ele aponta para escândalos de corrupção envolvendo o Lula, com dinheiro ilegal retornando ao Brasil para ajudar na campanha dele. Dinheiro, inclusive, que foi também para a campanha do Petro, chegou até partidos na Europa, como o italiano Cinque Stelle ou o PSOE da Espanha. Então todos eles, que fazem parte do Foro de São Paulo, têm uma íntima relação com o tráfico de drogas e todos eles estão juntos no mesmo barco. Então não há uma opção para o regime, né, encabeçado pelo Alexandre de Moraes e apoiado pelo Lula, que não a eliminação dos seus opositores. Primeiro vou tentar fazê-lo politicamente, porque é o que dá menos dor de cabeça para eles. E se eles verem que vai haver uma derrota, eles apelam para o modo Adélio Bispo. Né? Inacreditavelmente, foi a primeira vez que a gente viu um candidato presidencial brasileiro com uma tentativa de assassinato perpetrada por um ex-membro do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e que no final das contas resultou em absolutamente nada. Quiseram nos fazer crer que uma pessoa que tinha laptop, celular, cartão de crédito internacional, viajou para Santa Catarina, voltou para Minas, era um mero desempregado, um lobo solitário. Então, isso daí é o modus operandi da esquerda. Se nós olharmos para a América Latina, só candidatos de direita sofrem tentativa de assassinato ou são assassinados, como ocorreu com Uribe agora na Colômbia, com Villavicencio, né, no Equador, com o Trump nos Estados Unidos, com Bolsonaro em 2018 aqui no Brasil. E agora a nova tática deles, finalizando, é essa lawfare, é a eliminação através dos tribunais. Olha a Marine Le Pen, o que está acontecendo com ela lá na França, né? Olha a Jeanine Áñez, recentemente foi libertada, mas presa depois de convocar eleições na Bolívia. Então todos nós temos que reagir a isso. E isso daí é o amanhã para Donald Trump. Quando ele deixar de ser presidente, ele voltará a sofrer com as ameaças de prisão também. Deputado, o governo Lula abriu um canal de diálogo com os Estados Unidos. Esse canal de diálogo é inegável, teve a própria conversa de Lula com Trump, depois os diplomatas se reuniram, houve decisões relativas a tarifas, retiradas de algumas das tarifas que haviam sido impostas, e só que um pedido de Lula a Trump que não tem sido atendido é a retirada da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes. No pedido, ao decretar a prisão de Bolsonaro, como o senhor reforçou agora na sua fala, poucos minutos atrás, há a justificativa da proximidade da casa de Bolsonaro, em Brasília, com a embaixada dos Estados Unidos. O senhor acredita que o fato de Alexandre de Moraes ter escrito isso, usado essa justificativa, dificulta a retirada de sanções a ele e à esposa dele por parte dos Estados Unidos?
O Moraes está agindo no seu tradicional método, né, modus operandi. Ele está dobrando a aposta. Na minha opinião, ele faz uma provocação ao Trump e ao Marco Rubio. E eu acho que deveria ser respondido, né, colocando mais pessoas dentro da Lei Magnitsky, ou sancionando mais gente. Porque, lamentavelmente, uma grande imprensa brasileira, ela vende qualquer tipo de coisa, até mesmo uma mera foto, como uma grande vitória da diplomacia brasileira. A retirada das tarifas não foi uma grande vitória da diplomacia brasileira. Foi a retirada das tarifas também do café colombiano, né? E não foi vendido como uma grande vitória da diplomacia colombiana. Então, isso tudo, né, faz tentar pintar um cenário onde Trump tenha se aproximado de Lula, e talvez aí o Moraes, né, ludibriado com essa narrativa, esteja mais confortável para fazer o que ele fez hoje. E eu acredito que foi um erro do Moraes, tá? A gente vai ver aí o que pode haver de resposta dos Estados Unidos. É porque o Moraes, ele já é carta fora do baralho, né? Ninguém aceita qualquer tipo de negociação com o Moraes. Porque ele já se sabe que ele é uma pessoa que não respeita a palavra, que não tem palavra. Ele não é sujeito homem suficiente para falar uma coisa e conseguir cumpri-la. Então, Moraes já está precificado como esse violador de direitos humanos. Agora, os demais membros do STF, o PGR, que está avalizando tudo que o Moraes está fazendo, esses daí certamente, né, devem ficar preocupados com a extensão da Lei Magnitsky contra eles. Eu acho que o Moraes hoje dá um passo nesse sentido. Deputado, a direita no Brasil, o bolsonarismo em geral, ele tem esperança ainda no PL da anistia, que agora foi batizado de PL da dosimetria? Com certeza. A gente sabe que não é fácil. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. A gente sabe que vai ser batalha sobre batalha. A gente está na batalha agora da Câmara dos Deputados. Deus quiser, aprovando uma anistia verdadeira, né, muito diferente dessa dosimetria. A gente vai enfrentar a batalha do Senado. Mas, no final das contas, isso é algo para beneficiar toda a classe política brasileira e toda a população brasileira. A gente não pode admitir que seja normal você censurar cidadãos, né, você obrigar parlamentares a apagar os seus postos, como aconteceu na eleição de 2022, através de ordens secretas, por vezes, de Alexandre de Moraes. Eu acho que está claro para todo mundo que o Moraes ele não vai voltar para a caixinha. A história nos mostra que é aquele que experimenta do poder, que abusa do poder e consegue mais poder, ele nunca retorna ao estado anterior de maneira voluntária. É dali para frente. Eu vi uma matéria recente, se não me engano, do Estadão, um artigo dizendo exatamente isso. Ah, não, foi só o Bolsonaro e agora o STF vai voltar à sua atribuição constitucional. Não será assim. Acabamos de ver Moraes viajando ao Rio de Janeiro, né, inclusive desrespeitando vocês da imprensa, convocando uma reunião de portas fechadas para se falar sabe-se lá o que com o governador Cláudio Castro. E isso daí não é papel de um juiz. Um juiz, pelo menos o que eu aprendi, né, quando eu me formei em Direito lá na FRJ, que sou advogado também, ele só age dentro dos autos do processo. Ele só age se for provocado, nunca de maneira proativa. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é que o Congresso cada vez mais permitiu que o Alexandre de Moraes ganhasse este campo. Lamentavelmente, finalizando, aquilo que eu tentei alertar quando da prisão de Daniel Silveira, alguns diziam, não, é só 1 ou 2 semanas, é só para dar um susto. Eu falei, não será assim. E está aí o resultado. Né? Hoje em dia, um Congresso com muita dificuldade de ter independência, praticamente sem independência alguma, e até mesmo projetos de lei, antes de serem votados, tem que se consultar Dom Pedro III e os deuses do Olimpo para saber se podem ou não ir adiante com aquele projeto. Deputado, dentro, né, dos condenados no núcleo 1 da trama golpista, a gente teve 2 pedidos de prisão preventiva, um que foi cumprido, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava preso de forma domiciliar, né, em casa, a partir do inquérito que o envolve, né, que envolve Eduardo Bolsonaro, com quem a gente conversa agora. E também tivemos o pedido de prisão preventiva de Alexandre Ramagem, que a Polícia Federal entendeu que fez um plano de fuga e tem as informações de que está nos Estados Unidos. Seu colega parlamentar, né, deputado federal. Deputado, o senhor teve algum tipo de contato com Alexandre Ramagem nesses dias aí? A Polícia Federal entende que ele está nos Estados Unidos desde setembro, desde a sua condenação na trama golpista, ou não teve nenhum tipo de contato?
Olha, tudo que eu sei é com base em informações da imprensa, né? Até onde eu sei, o Ramagem não tinha nenhuma ordem impedindo de sair do Brasil e ele ainda está sob licença da Câmara dos Deputados. Então a situação dele é totalmente regular. O que estão presumindo é que ele fugiu da justiça. Isso daí eu não posso responder pelo Alexandre Ramagem, né? Mas eu já adianto aqui que se ele saiu do Brasil por conta dessa condenação, eu acho que ele fez muito bem. Né? Ninguém é obrigado a cumprir uma pena de prisão com base em crimes que não cometeu. O Ramagem é mais um desses perseguidos. Né? O Alexandre de Moraes tem algum ódio pessoal contra o Ramagem desde aquele tempo que ele proibiu o Jair Bolsonaro, pela primeira vez na história do Brasil, de indicar o seu diretor-geral de polícia. O que o Alexandre de Moraes teme? O que ele tem dentro dos arquivos da inteligência da Polícia Federal que o Moraes pode ficar com tanto medo assim? Então, isso daí é mais um capítulo nefasto dessa perseguição que a gente está vendo no Brasil, e eu ressalto apenas que a nossa Constituição, ela proíbe, é prática ditatorial, você responsabilizar alguém por atos de terceiro. O que Jair Bolsonaro tem a ver se o Ramagem saiu ou não do Brasil? O Moraes, inclusive, anteriormente, mandou de volta para a cadeia um monte de gente relacionada a 8 de janeiro, quando ele se deu conta que algumas dessas pessoas saíram, principalmente foram para a Argentina. Então o Moraes, ele literalmente tem uma Constituição própria dele, um Código Penal próprio dele, e ele faz o que ele bem entender. É por isso que eu falo, o nosso principal problema, né, não é inclusive com o governo atual brasileiro, mas sim com a Suprema Corte, com o que o Alexandre de Moraes tem feito, né, tentando ir contra a vontade popular, tentando controlar a vontade popular na base da repressão, do mandado de prisão e assim por diante. Só para reforçar, Capelli, antes de passar para você, só que os condenados da trama golpista vêm recebendo medidas restritivas justamente para se evitar a evasão do país. Então, Alexandre Ramagem tinha que ter devolvido o seu passaporte, o diplomático e o seu passaporte pessoal, e as licenças eram médicas, né? Ele também não comunicou à Câmara dos Deputados dessa movimentação, então só para ficar a informação correta. Capelli. Perfeito, obrigado. Deputado, o senhor me mandou mensagem dizendo que vai ter um compromisso ou outro agora, mas eu queria antes fazer uma pergunta que é importante sobre 2022, que é: seu pai iria se encontrar com Tarcísio de Freitas daqui a 2-3 dias, né? Quando houve essa decisão agora do encarceramento. Queria saber qual a avaliação que o senhor faz de Tarcísio de Freitas à presidência. O senhor fez duras críticas a ele dias atrás, dizendo que ele é o candidato do Alexandre de Moraes. Mas como o senhor próprio colocou agora, dificilmente um Bolsonaro será candidato, segundo a sua avaliação, em relação a inelegibilidades possíveis. Diante desse cenário, Tarcísio é o seu candidato ou não? Se não for, quem será o seu candidato? Capelli, eu agradeço a pergunta, ela é muito pertinente, mas eu prefiro apenas aqui focar, né, na data de hoje, na prisão ilegal do Jair Bolsonaro. Né? Eu acho que a opinião sobre o Tarcísio todo mundo sabe qual que é, e eu acho que os canhões sendo virados agora contra o senador Flávio Bolsonaro, que eu já começo a ver algumas notícias aqui dizendo que o Flávio, né, é o próximo alvo ou coisas semelhantes, isso daí só que eu estou falando. Em 2026, se for concretizado, né, a minha condenação, a condenação do Flávio e assim por diante, em 2026 vai ser a eleição, não a festa da democracia, mas uma festa do Alexandre de Moraes. Ele vai celebrar a eleição de alguém que ele vai permitir que concorra à presidência da República. Isso daí se verificando, podem fechar as luzes do Brasil, o Brasil vai ser um corpo morto, respirando com a ajuda de aparelhos. Mas já agradeço a participação, deputado. Obrigado pela participação no Metrópolis. Neila, Natália. Se o deputado acredita que o governo americano vai se manifestar muito em breve sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, deputado? Olha, acredito que sim, né? Infelizmente, isso tudo está ocorrendo no final de semana, né? Normalmente, no final de semana, as pessoas elas se recolhem ao convívio familiar, mas eu acho que não deve demorar muito para manifestações começarem a ocorrer. Eu vi o ex-conselheiro do Trump, né, pessoa muito próxima dele, o Jason Miller, falando, né, como quem diz, estão vendo? Para aqueles que achavam que o Moraes não é um psicopata, está aí comprovado. Né? Ele é um psicopata e está levando adiante a prisão, realmente, de um idoso em circunstâncias fora, né, desumanas. Está levando ela adiante. Né? Eu agradeço o espaço de vocês aqui do Metrópolis, né? E à disposição sempre que possível. Muito obrigado a todos vocês, que Deus nos proteja e seja salva a democracia brasileira, que já está numa situação bem ruim. Obrigado. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro.
mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então, eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.